Pessoal, eu vou abrir aqui a edição desta quarta-feira conversando com o Vitor Costa, que eu disse ainda há pouco, eletricitário, diretor da Associação dos Empregados de Furnas, ASEF, diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e região, do Sintergia RJ, e representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o CNE. Vitor Costa, na medida do possível, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos que nos assistem, e obrigado mais uma vez pelo espaço aqui no Faixa Livre. Eu que agradeço, Vitor, tua participação com a gente aqui em um momento tão grave da nossa história. Eu cito isso por conta desse relatório da Polícia Federal que foi divulgado recentemente sobre a ABIN paralela, aliás, divulgado na semana passada. Esse relatório, Vitor, mostrou que a estrutura criada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no governo federal, na ABIN, na Agência Brasileira de Inteligência, espionou líderes sindicais da Eletrobras durante o processo de privatização da empresa, que aconteceu em meados de 2022. Segundo essa investigação da PF, Vitor, os servidores críticos da venda da Eletrobras eram chamados de mais vermelhos que sangue. Nessa estrutura da BIM paralela. Entre os alvos da ação clandestina estavam os diretores da Eletronuclear e Furnas, o Edvaldo Risso e o Pedro Brito, o servidor de Furnas, Caio Brasil Neto, além de dirigentes sindicais da Associação dos Empregados de Furnas, a ASEF. Você, Vitor Costa, o Felipe Araújo, nosso camarada, que também conversa com a gente aqui constantemente no programa, e, aliás, está aqui na audiência acompanhando o programa, e o Leonardo Pessoa, também foi outro espionado por essa estrutura paralela da ABIN. Essa espionagem teria sido feita a pedido do ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência e hoje deputado federal, o Alexandre Ramagem, PL aqui do Rio de Janeiro, considerado o principal articulador dessa estrutura paralela. Abre aspas, o pedido foi realizado por Jair Bolsonaro para Ramagem, conforme se depreende da interlocução. Abrindo aspas novamente dentro das aspas. O 01, Ramagem, foi instado pelo 01 geral Bolsonaro a resolver uma questão em Furnas, pois há servidores que estão remando contra ações governamentais em função de posicionamentos políticos e ideológicos. Fechando todas as aspas aí nesse relatório, é uma fala um trecho do relatório divulgado pela Polícia Federal na semana passada. Vitor, impressionante como essa turma articulava de todas as formas, espionava os afetos políticos até durante a privatização da Eletrobras, aquele processo triste que a gente observou, acompanhou aqui ao longo do governo Bolsonaro. Aliás, eles devem ter assistido a várias entrevistas nossas aqui no Faixa Livre naquela época, né, Vitor? Porque você falou bastante aqui para a gente no Faixa Livre durante aquele período. Então, essa turma deve ter acompanhado aqui o nosso programa. Enfim, camarada, como é que você recebeu essa notícia? Te surpreendeu saber que você estava sendo espionado por uma estrutura de inteligência do Estado brasileiro a serviço de um plano golpista? Então, na verdade, é comum as pessoas até dizerem, pô, mas você já devia esperar isso. Verdade, não. A gente não deve banalizar esse tipo de coisa, e quando a gente convive numa democracia, num Estado democrático de direito, a gente não pode viver sob essa possibilidade de você estar sendo espionado clandestinamente, sem uma ordem judicial, sem qualquer tentativa aí de notificação, de direito de defesa. Isso não pode ser normalizado. Ah, mas você sabe que eles poderiam fazer de tudo. É justamente porque eles talvez pudessem fazer todas essas práticas e se desconfiava muito, que a gente não deve banalizar e deve contestar. Eu sendo muito honesto, era muito comum as pessoas perguntarem, pô, você não tem medo? Cara, honestamente, se a gente tivesse medo, né, de grampo, de alguma coisa, nesse sentido, a gente não tomaria as posições que a gente tomava publicamente, inclusive aqui no Faixa Livre, o que tem no meu celular não é muito diferente do que eu falava aqui, ou do que eu falei em audiências públicas, em outros canais, enfim, não tem diferença nenhuma. Desde 21 de agosto de 2017, quando, na época, Michel Temer declarou que queria privatizar a Eletrobras, colocaria a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização, a nossa posição tem sido pública, né? Não tem
nada que a gente tenha dito que seja segredo, né? Por isso que até é até um pouco constrangedor, meio, enfim, ridículo até, era só perguntar pra gente, ou então olhar as nossas lives na internet. Mas, enfim, acho que tem dois vieses, né? Um, primeiro, a perseguição política, justamente porque um Estado democrático de direito, eles falam aí em posição política e ideológica contrária a todo o governo, remando contra a maré dentro de furnas. Na verdade, isso faz parte do jogo democrático, não tem nada demais nisso. A própria descrição que consta nesse relatório que a gente tomou conhecimento através da imprensa, primeiro relatório publicado no Poder 360 e depois pela matéria da Folha de ontem, não tem nada demais. Divergências a respeito de se a Eletrobras deve ser privatizada ou não, no auge da pandemia, dando lucro. Eu posso pensar de uma forma, o governo pensar de outra, mas não custa lembrar que, publicamente, Bolsonaro, no processo eleitoral de 2018, disse que não privatizaria a empresa, disse por diversas vezes. Então, assim, sendo muito claro, não tem nada, nenhuma divergência. Esse é um ponto, a motivação, né, fazer isso por conta daquilo que eles chamam de divergência política e ideológica. E outro ponto do fato em si é a devastação da vida privada, né? Tipo, é um absurdo que, mais uma vez, dentro de um Estado democrático de direito, com o direito à privacidade sendo bem estabelecido na Constituição Federal de 1988, em diversas leis brasileiras, inclusive na Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada durante o governo Bolsonaro. É estarrecedor que a mesma mão que sancione uma Lei Geral de Proteção de Dados dê a ordem para se fazer esse tipo de espionagem, arapongagem, sei lá, o nome que se diz disso, é uma excrescência abjeta e a gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Tem gente que fala assim, bom, até vi ontem num grupo, cara, falando, quem tá na chuva é para se molhar. Eu falei, não, cara, mas não é assim não. A gente não cometeu nenhuma ilegalidade, então se a gente joga o jogo dentro das regras do jogo, e temos lados opostos, o outro lado também tem que jogar dentro das regras do jogo. Então não é essa história do quem está na chuva para se molhar, isso é uma coisa séria e precisa ser tratada com a devida seriedade. Não tenha dúvida, Vitor, não dá para normalizar, acima de tudo, como você diz, essa situação, essa espionagem, como você citou, inclusive. Sem uma autorização judicial, enfim, sem qualquer tipo de motivo, acima de tudo, o que vocês faziam era defender a soberania nacional, uma empresa que é fundamental para o país, que é a Eletrobras. Vocês chegaram, vocês ou a ASEF, em algum momento chegaram a suspeitar de algo na época? Enfim, houve algum tipo de indício que preocupou vocês? Vocês foram avisados de algo? Enfim, houve qualquer tipo de enfim, de indício, como eu citei aqui, que de alguma forma levou vocês a se preocuparem da possibilidade de estarem sendo espionados, acompanhados pela BIM? Primeiro, deixar claro, né, apesar de ter sido, pelo que consta no relatório, uma iniciativa do presidente da BIM, falam de uma BIM paralela, por tudo que está escrito ali. Então, nem posso dizer que isso foi uma iniciativa da BIM, né? Parece criar um escritório paralelo, falando pelo que eu li nos relatórios, mas não, nunca desconfiei de nada, né? Tipo, desculpa, fora as brincadeiras que o pessoal sempre faz, você está falando com alguém assim, e aí, às vezes um amigo seu, não tem nada, nenhuma relação política. Aí o amigo fala assim, pô, tu tá muito envolvido nessa situação aí, será que a gente não está sendo gravado? E eu sempre levei assim na brincadeira também, porque achava que era piada, né? Tipo, de fato, eu acredito muito no Estado Democrático de Direito, defendo a democracia com unhas e dentes e a frase de Ulisses Guimarães, tenho ódio e nojo de ditadura ou da ditadura ou de qualquer tentativa de cerceamento de liberdade, principalmente, volto a dizer, dentro de um Estado Democrático de Direito. Então, assim, nunca desconfiei, nunca... sempre agi com muita naturalidade, até porque, volto a dizer, Anderson, e a todos que nos assistem, a gente não está fazendo nada de errado.
nada demais, não era nenhum crime. Então, assim, defender uma posição que pode ser contrária até do governo faz parte do jogo democrático. Então, eu jamais ia me preocupar com tá sendo grampeado, eu nem sei se foi esse o caso, tá? Mas que estão levantando dossiê seu, sei lá. Sinceramente, eu não posso, a gente não pode viver a vida assim, senão a gente vive numa paranoia, né? Então, de fato, o que aconteceu me surpreendeu bastante e, assim, estou tentando ainda absorver a informação, porque é uma situação que você pensa assim, poxa, do quanto num determinado momento da história a gente pode estar fragilizado como cidadão e todo o processo, toda a democracia pode estar fragilizada. Vocês pensem assim, poxa, vendo as repercussões da tentativa de golpe que estão sendo divulgadas na imprensa, falavam-se da tentativa de assassinato do presidente da República eleito, do vice-presidente eleito e do ministro Alexandre de Moraes. Quando é que isso ia parar? E essa lista de pessoas aí que eles perseguiam, o que eles iam fazer com essas pessoas, caso eles tivessem conseguido concretizar o golpe? Então, tudo isso vem à sua cabeça, as pessoas todas, inclusive quero aproveitar eu ia fazer isso mais ao final, mas eu não posso deixar de falar, tem muita gente se solidarizando e fazendo um exercício de empatia, muitos militantes, e a gente agradece desde já, porque realmente é uma situação extremamente, minimamente constrangedora, né? Eu diria até devastadora. Você saber que tem alguém te monitorando ou procurando saber da sua vida sobre os mais diversos aspectos, justamente porque você só teve uma posição contrária a uma iniciativa do governo, que nem era iniciativa de campanha desse governo. É um sentimento de fragilidade, acima de tudo, que você deve estar sentindo e que isso acaba contaminando todos nós, né? Todos nós percebemos que a gente está vulnerável a tudo isso que está colocado quando um governo que discorda de uma ou outra posição política acaba tendo a possibilidade de, utilizando a estrutura do Estado, enfim, nos monitorar. Um negócio inacreditável. Eu queria te perguntar justamente isso, Vitor. Como é que você avalia o fato de um agente do Estado brasileiro utilizar recursos públicos, por mais que fosse uma estrutura paralela dentro da BIM, estava utilizando recursos públicos para perseguir lideranças sindicais por motivações políticas ou ideológicas? É um negócio inacreditável. Mas como é que você avalia essa situação? Um agente do Estado utilizar recursos públicos para espionar um sindicalista? Além da avaliação rasa, que é algo abjeto, né? A legislação, pelo que eu pude perceber até aqui, fala de desvio de finalidade do uso da máquina pública, né? E acho que isso deve ter suas repercussões legais. Eu, honestamente, Anderson, eu tenho a minha opinião, que é essa de contrariedade, de total contrariedade, na verdade, até de repulsa a esse tipo de coisa, de repúdio. Isso é um absurdo, mas, mais do que a minha opinião, eu acho que isso tem repercussão na legislação brasileira e acho que sobre isso é isso que a gente deve perseguir agora. Quais são as repercussões para a legislação brasileira e como a gente pode, de fato, fazer com que as regras, né, a legislação brasileira, ela seja cumprida também nesse caso, né, para que a gente tenha, no mínimo, aí, justiça e reparação desse absurdo completo. Então, não cabe a mim aqui, além de, como eu disse, de repudiar, de repulsar, fazer um julgamento. Isso aí vai ficar por conta da justiça e eu espero que eles realmente tomem a posição que deve ser tomada. Uhum. Eu ia te perguntar justamente a respeito disso, viu, Vitor? Você ou a ASEF pretendem tomar providências legais após essa descoberta da espionagem por parte dessa estrutura paralela dentro da BIM? Porque, por mais que esse esquema já esteja sendo investigado aí pela Polícia Federal, vocês foram vítimas diretas dessa perseguição. Imagino que haja aí direito à reparação, indenização por parte do Estado brasileiro diante disso. Você pensa em uma ação individual? Vocês da ASEF, você, o Felipe, de maneira coletiva, pretendem buscar
uma indenização em relação a isso? Bom, primeiro, está tudo muito incipiente, né? A gente acabou de ter informação e imediatamente a primeira coisa que eu fiz foi para justamente não agir de forma individual, até porque nós três estávamos atuando como diretores da ASEF, fomos citados. Entrei em contato com o Leonardo Pessoa e com o Felipe Araújo e disse para eles: olha, vou passar o caso para o nosso jurídico, o jurídico da ASEF. E conversei com 2 advogados, né, com o Dr. Cláudio Souza Neto e o Dr. Marcos Neves, mas antes eu pedi autorização deles, porque talvez eles pudessem ter uma outra ideia, uma outra estratégia. Acho que assim, né, nesse momento, você tem aí diversas relações, né? Sua relação institucional, que é o nome da ASEF, a sua posição como indivíduo, que foi aí espionado, digamos assim, e a sua posição com os outros 2 diretores, que é preciso que se tenha aí um caminho, pelo menos até um determinado ponto, onde todo mundo tenha o mesmo entendimento da posição que se quer tomar. Então, a gente está junto nessa, né? A gente tem a mesma posição, e a posição foi a de pedir uma análise aí do nosso jurídico, mas assim, é muito cedo para falar o que vai ser feito, de como vai ser feito. Eu só acho, Anderson, e aí a opinião, sem consultar os advogados, mas é uma opinião como cidadão, é que toda vez que você vê um ato ilícito desse, que principalmente fere os princípios democráticos, a gente não pode aí fingir demência e dizer que isso acontece. Não, não é assim. Como eu disse lá no início, a gente não pode normalizar o absurdo, né? Nelson Rodrigues dizia uns pontos já há décadas atrás que no Brasil o absurdo perdeu a modéstia. Esse é um dos casos, o absurdo perdeu a modéstia, só que a gente não pode normalizar, não pode naturalizar. Então, se a gente tiver que tomar algumas posições para que dentro do jogo democrático, para que as coisas sejam colocadas no devido lugar, eu acho que elas precisam ser tomadas e sem dúvida nenhuma, tudo que tiver dentro do jogo democrático que a gente puder fazer vai ser feito. Sem dúvida alguma. Vocês precisam agir, acima de tudo, diante do que está colocado em relação a esse episódio. Agora, o Vitor, esse caso, por mais que tenha se dado em governo de extrema-direita, tinha como objetivo um golpe de Estado, isso tem sido evidenciado dia após dia diante das investigações que estão em curso, agora, inclusive, do julgamento aí do Bolsonaro e da sua turma. Ele revela uma espécie de quebra de confiança entre o Estado e os trabalhadores organizados. Eu queria que você abordasse isso. O que é que esse episódio ele representa para a democracia brasileira em si e até para a representação dos trabalhadores? Na verdade, como eu posso te responder isso de uma forma bem objetiva? Primeiro, eu acho que assim, a representação dos trabalhadores, o movimento sindical, foi um dos alvos desse processo. Né? A gente vê aí deputados, jornalistas, eu vi que hoje mais dados sobre o caso do Leandro Demore e de outros jornalistas, enfim, é uma parcela da sociedade. Eu acho que assim, não dá para associar, eu acho que está muito ligado àquele governo, né? Então, pelo menos do que a gente tem noção daquilo que foi denunciado. Não dá para fazer uma avaliação ainda sobre isso, tá? Muito definitiva. É preciso que a gente saiba exatamente o que aconteceu. A iniciativa por si só, ela é absurda, ela é completamente fora de propósito dentro de um Estado democrático de direito. Mas, assim, quando a gente tiver aí os dados, os relatórios finais, a gente souber exatamente o que aconteceu, a gente vai poder fazer uma avaliação melhor. E acho que, assim, o movimento sindical não pode ser desconectado da sociedade, de que, assim, tipo, a gente teve outros alvos. Então, o problema não seria exatamente assim, o que converge sobre isso tudo? Qual era o problema? Com deputados, com jornalistas, com dirigentes sindicais, diretores de associação, que todos eles entendiam que aqueles ali eram contrários às posições ideológicas desse governo. Talvez, assim, se a gente pudesse resumir, eram pessoas que questionavam
aquilo que o ex-ministro do Meio Ambiente, que é absurdo, aquele cara foi ministro do Meio Ambiente, chamava de pacote boiada, né? Vamos passar a boiada enquanto a pandemia estiver aí. As pessoas que falaram assim, não, calma aí, eles querem aproveitar o foco de estar morrendo aí, sei lá, chegaram a morrer durante o processo de privatização da Eletrobras 5 mil brasileiros e brasileiras por dia, no auge da pandemia, em 2022, em 2021, quando a privatização estava no Congresso. Então, assim, a gente tem que aproveitar que o foco está nas mortes da pandemia para passar a boiada. Mas calma aí, tem um grupo que está aqui querendo chamar a atenção da sociedade, seja ele dirigente sindical, jornalista, deputado, e não quer deixar passar a boiada, vamos para cima deles. Então, assim, eu penso que é dessa forma. Eu diria até um revanchismo barato, enfim, mas, como eu disse, a gente não pode normalizar e também não pode fazer um julgamento de Estado brasileiro a partir de uma iniciativa paralela de um governo, né? Quem tem que fazer isso é a justiça. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar, vamos observar aí o andamento das investigações, como é que isso vai se dar, enfim. É, essa espionagem, Vitor, ela, na tua avaliação, ela se deu com que tipo de intenção, de fato? Era uma tentativa de neutralizar a mobilização popular e sindical contra a privatização da Eletrobras? Com que tipo de intenção você imagina, você, pelo que você leu, você acredita que se deu essa espionagem da qual vocês foram vítimas? Bom, eu acho que uma espionagem, né, aí é puro achismo, né? Ela precede um movimento de retaliação, que pode até ter acontecido, e eu não consegui enxergar todos os elementos, talvez os outros também não, mas assim, sempre precede algum tipo de processo de retaliação, né? Ao que a gente possa interpretar. Agora, eu não tive clareza sobre isso. Como eu disse para você, eu fiquei surpreendido até com meu nome nessa lista aí. Agora, como eu disse, é muito cedo para saber, para avaliar. Talvez dentro do próprio desses próprios pedidos de relatório que constam aí nesse próprio relatório, a gente possa obter mais informações para entender qual era a real motivação, o que eles queriam fazer com isso, né? Não sei. Acho que se a gente tivesse conseguido aí evitar o processo de privatização da Eletrobras, isso poderia ter outras consequências, ou até hoje a gente poderia estar sendo aí, não sei, monitorado, eu não sei, é difícil saber como isso para você, assim, as informações por enquanto são muito superficiais, mas pela história, pelo que aconteceu no mundo, né, em todos esses casos que a gente leu nos livros de história, todo tipo de monitoramento ele precedia uma iniciativa de tentativa de até de certa forma de intimidação, monitoramento, para depois um processo de retaliação, que pode ser tomar as mais diversas repercussões. Mas isso, por enquanto, como eu te disse, é mera especulação. Não dá para cravar que era exatamente isso. A gente precisa realmente aguardar os próximos passos. Você, o Leonardo e o Felipe, como vítimas desse processo, já pediram, vão pedir acesso à íntegra das investigações? Você disse que já entregou esse caso para o pessoal, para os advogados da SEV, enfim. Eles vão pedir acesso à íntegra das investigações da Polícia Federal? Como é que isso deve se dar? Essa é uma das possibilidades, mas assim, eu não sou advogado. E confio muito nos nossos advogados. Eles são, desde o início, eles já entraram em contato, estão comprometidos, e eles vão saber a estratégia. Se isso passar pela estratégia, isso vai ser feito. Mas, assim, eu realmente não sei se isso passa pela estratégia. Eu imagino que sim, mas, como eu disse, eu não sou advogado, então é preciso que deixem, que eles tenham a estratégia jurídica. Obviamente, eles vão estar posicionando a gente, mas eu prefiro aguardar para, de repente, vou te dizer aqui que isso vai ser feito e lá na frente eles tomam um outro caminho. Então, eu entendo que a gente vai fazer aquilo que deve ser feito. Uhum. O Vitor, eu lembro que na época da privatização da Eletrobras, naquele período, a gente conversou muito contigo aqui no programa e foi vendida à população, aquela época, que essa venda, essa privatização seria algo necessário ou mesmo inevitável para o país. Eu queria que você lembrasse aqui aos nossos espectadores como é que vocês da ZEF atuaram para tentar desconstruir
essa narrativa. E outra, você acredita que parte da mídia hegemônica atuou como braço ideológico desse processo, silenciando a voz dos trabalhadores e da sociedade organizada? De alguma forma, essa grande imprensa seria complacente diante desse processo de perseguição no qual vocês foram vítimas por parte do governo Bolsonaro? Bom, a primeira pergunta, vamos lá, é sobre como a gente atuou. Na verdade, é importante dizer, em 2018, quando Bolsonaro foi candidato à presidência da República, ele disse que não privatizaria setores estratégicos, e aí citou claramente Furnas, setor elétrico, enfim, entre outros pontos. A gente sabia que aquilo ali não era, não condizia com a verdade, porque ele já tinha escolhido previamente como ministro da Economia, hoje voltou a ser ministro da Fazenda, mas na época ministro da Economia, o Paulo Guedes, que tem uma veia, sempre teve uma veia liberal, da escola de Chicago, por ele privatizava tudo, né? Enfim, ele sempre deixou isso muito claro, ele não acredita no Estado. Ele não acredita, nunca acreditou no Estado como provedor de uma sociedade e justamente atravessou uma pandemia, quando a população cada vez mais vulnerável, mais precisou do Estado, e foi o Estado que atuou, né? Através do SUS, através da Caixa Econômica distribuindo auxílio emergencial, através dos Correios fazendo chegar a logística aos quatro cantos desse país continental. Então, ele teve que lidar com essa, com essa contradição, a ponto de, por exemplo, nos Estados Unidos, meca do capitalismo, onde você não tem bancos públicos, eles tiveram que distribuir auxílio emergencial através do Banco Central, que teve que aprender a fazer num baita desvio de finalidade, porque não tinha um banco público, não tinha um vetor como, por exemplo, a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil. Mas cito isso porque nós já sabíamos que a chance dele tentar privatizar era enorme. Ele tentou já em 2019, através de um projeto de lei, né, no final de 2019, primeiro ano de governo dele. Foi lançado entre outubro e novembro de 2019. Era uma cópia do projeto de lei do governo Temer. Não conseguiu. Em 2020, Paulo Guedes foi ao plenário da Câmara para dizer que precisava de medidas emergenciais para conter a pandemia, entre elas passava pela venda da Eletrobras. No final de 2020, já no final do mandato de Rodrigo Maia como presidente da Câmara, Rodrigo Maia denunciou que não pautava a privatização da Eletrobras porque ela atendia a interesses de alguns acionistas e estava sob suspeição, então ele não podia privatizar, era por isso que ele não privatizava, porque tinha uma série de irregularidades, envolvia uma usina que a gente supõe que seja Tucuruí, representa muito da capacidade instalada do Brasil, e que era aí objeto de desejo, a renovação de Tucuruí automaticamente, que era um dos absurdos dessa privatização naquele período. Então tudo isso a gente foi denunciando, entendeu? E assim, quando chega fevereiro de 2021, quando Arthur Lira já assume a presidência da Câmara, em todo aquele escopo chamava-se de tratoraço, mas já era aí o embrião do orçamento secreto, uma série de pautas, elas passaram a ter, a transitar no Congresso Nacional com muita velocidade. Você vê, o primeiro ato do Arthur Lira foi aprovar isso aí que se chama, essa outra excrescência, que é a independência do Banco Central, e estava há 30 anos na Câmara dos Deputados e não andava porque o Estado, né, de maneira geral, achava isso um absurdo. E com medida provisória, com regime de urgência, com tudo, eles passaram isso muito rapidamente. E a gente já viu o que ia vir pela frente, né? Então, eles passaram a privatização da Eletrobras no auge da pandemia da Covid-19, ali pelos idos de 2021, quando morria muita gente, a gente ainda não tinha vacina no Brasil. E as sessões do Congresso fechadas, né? Tipo, eles votavam pelo telepresencial. Isso também ficou sob investigação por um tempo. Saíram algumas matérias dizendo que nem eram os deputados que votavam. A gente não pode afirmar, mas foi isso que foi notificado pela imprensa.
não tinha audiência pública, então, assim, a gente tinha que lutar. A medida provisória 1031, que deu origem à privatização da Eletrobras, ela não passou por uma comissão mista, foi um relatório monocrático de um deputado da base de Arthur Lira, Elmar Nascimento, que é do União Brasil da Bahia. Então, assim, você não teve elementos de discussão, não tinha possibilidade de discussão. Então, é o que eu imagino, eles pensavam assim, pô, isso aqui é uma janela de oportunidade para a gente poder fazer esse negócio rápido, né? E sem muito barulho da sociedade, porque não tem comissão mista, não tem necessidade de audiência pública, não se discute com a sociedade, então vamos fazer do jeito que é possível. Aí a gente começou a pegar em outras comissões deputados que apoiavam a nossa pauta contra a privatização, estabelecer audiências públicas, assim, tomamos o Congresso Nacional, mesmo com aquelas dificuldades, a gente ia para lá com 2 máscaras, enfim. E eu imagino que isso possa ter incomodado, sabe? Porque eles pensavam, poxa, o plano não era esse. O plano era que essas pessoas cuidassem das pessoas que estão morrendo, obviamente, que era prioridade, de suas vidas, e deixassem a gente aqui privatizar sem barulho. Pô. E aí, acho que a contrariedade veio daí, muito daí. Sobre o segundo ponto, que a Globo, talvez, acho que assim, a gente nunca esperou desses grandes canais que tivessem uma posição ideológica contrária às privatizações, né? A gente tem aí um status quo que é estabelecido nesse sentido. Mas eu duvido que eles apoiem. Inclusive, ontem saiu na Folha de São Paulo a situação do monitoramento da espionagem. Eu duvido muito que eles apoiem esse tipo de iniciativa, né? Até mesmo porque quando num processo como esse de devastação da democracia, quando você apoia isso, por maior que seja o poder econômico seu como mídia, enfim, uma hora você vai ser a vítima, não tem jeito. É aquela história atingiram fulano, atingiram ciclano, mas eu não me importei. Agora eu estou sendo atingido, Brett, né? Então, assim, eu não penso dessa forma, acho que eles podem até não ter uma declaração pública forte contra isso, mas eu não imagino que eles sejam favoráveis a esse tipo de coisa. Essa privatização, assim, a favor ou contra, apesar de achar que o jornal tem que noticiar, e que os editoriais que sempre foram muito enviesados a favor da privatização não devam ser, do jogo também saber que todo mundo tem direito à opinião, né? Mesmo os formadores de opinião tão amplos. Sem dúvida alguma. Agora, Vitor, eu queria entrar um pouco nos efeitos que esse processo de privatização da Eletrobras produziu para o país e tem produzido. Queria que você falasse sobre o impacto dessa privatização para o povo brasileiro, especialmente para as populações mais pobres do nosso país. Como é que essa entrega da Eletrobras ao setor privado, pela qual vocês lutaram contra, agravou as desigualdades, dificultou o acesso à energia, ou tem dificultado o acesso à energia e comprometendo políticas públicas essenciais, como a tarifa social de energia? Bom, então, uma das premissas da privatização da Eletrobras era a descotização das usinas que foram cotizadas ali no governo Dilma. Por que foram cotizadas? Só para ficar claro. Se praticava uma venda de energia mais barata, né, porque essas usinas já tinham sido amortizadas, ou seja, lá quando você licitou aí essas usinas para que elas fossem construídas, o preço da energia era um pouco mais caro, que você tinha que pagar o valor da obra. Uma vez que a usina foi amortizada, que você só tem que modernizar a usina, seu custo, né, como concessionária, é muito menor. Então, no caso ali, mais ou menos, nos idos de 2013, a Dilma fez uma posição de cobrar somente os custos mais essenciais de manutenção, de administração das usinas hidrelétricas, e isso impactou num menor custo para a população, preço da energia. Só estou tentando aqui destravar um pouco a linguagem técnica para que todos nos entendam. Esse processo ele foi revertido na privatização da Eletrobras. Essas usinas elas foram descotizadas, foram criadas novas concessões,
concessões nos próximos 30 anos, e com esse processo de descotização que acontece 20% ao ano, e o auge deve ser o ano que vem, nós já estamos sofrendo os impactos no preço da conta de luz, e vamos sofrer muito mais. A partir do momento que a gente tiver aí algum processo de diminuição dos nossos reservatórios, e a história mostra que de tempos em tempos isso acontece, nós vamos ter um aumento exacerbado no preço da conta de luz, porque toda essa conta de luz tá indo para preço de mercado após a privatização da Eletrobras. Indo a preço de mercado, né, a gente sempre disse isso, energia é um bem essencial, você não pode prover de energia, os hospitais, as escolas precisam de energia para funcionarem. Hoje qualquer cidadão precisa de um celular carregado para controlar a sua vida. Então, não tem, infelizmente, já foi anunciado e por nós durante todo o processo, a privatização da Eletrobras, ela tende a ter um impacto na vida das pessoas, do cidadão comum e de toda a cadeia da sociedade que depende de energia. Não custa lembrar que combustível e energia são um dos pilares da formação de inflação no Brasil e no mundo, e, enfim, a gente vai ter aí a população comum pagando energia mais cara para bancar dividendo de acionista. É isso que a gente combate. É isso, é isso. Vitor, na tua avaliação, essa luta contra a privatização da Eletrobras, ela foi derrotada com a chegada do governo Lula ou apenas interrompida? É possível, com mobilização popular e vontade política, não dá para deixar isso de lado, é possível reverter esse processo e retomar o controle público da empresa? O que, seria necessário para isso, para que a Eletrobras voltasse a ser uma empresa pública? Bom, é importante, aos que nos assistem, talvez nem todos saibam, a Eletrobras ela foi privatizada por uma operação meio que esdrúxula e inédita no Brasil, e da forma que foi, talvez até no capitalismo mundial, né? O Estado brasileiro tinha 67% das ações da Eletrobras, e eles lançaram uma operação de aumento de capital, diferentemente das privatizações que eram feitas nos anos 90, quando você abria um envelope, vendia todas as ações, enfim, fazia um leilão. Foi feita uma operação por aumento de capital. Eles chamavam de pulverização, e que a empresa não teria dono. Na prática, não é o que a gente vê. Tem grupos de acionistas, principalmente preferencialistas dominantes, né, que pelo menos que é o que a gente tem noção aí pelo que a gente vê na imprensa, que tomam conta da empresa. O que acontece? Com a privatização, o governo manteve ainda 43% das ações, só que por um subterfúgio dessa lei, e aí que eu digo de ineditismo no capitalismo mundial, esses 43% dentro da Assembleia de Acionistas só valem 10%, né? Mesmo que eles tenham sido ações que já existiam e já eram do governo brasileiro antes da privatização. E nesse caso, o governo Lula tentou, aí, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, reverter o seu poder político, ter os 43%, que eram de direito, na Assembleia de Acionistas, para ter as devidas repercussões, representação no Conselho, etc. Infelizmente, isso acabou num acordo que a gente ainda não sabe as repercussões para dentro da vida política da Eletrobras, mas para uma primeira avaliação é inócuo, não vai ter nenhum efeito prático, onde o governo passa a ter só 3 cadeiras, ainda enterrou o programa nuclear brasileiro, enfim, tirando a discussão de Angra 3, a Eletrobras tinha responsabilidade sobre Angra 3 e agora quer sair do negócio, processo que, assim, tipo, de ganha só para a Eletrobras, para a direção privada da Eletrobras, os acionistas privados, e que o governo foi prejudicado de todas as formas. No caso, quando eu digo o governo tomou o ato, né, de aceitar esse acordo, mas o Estado brasileiro foi prejudicado de todas as formas, né? É possível que isso seja revertido ao longo da história? É possível, mas uma vez que foi feito um acordo, fica cada vez mais difícil. Os próximos anos da história que vão dizer. Por outro lado, a história é cíclica e mostra para nós que
Uma empresa como essa, de infraestrutura, pesada, e com os números da Eletrobras, a Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Tem, sei lá, quase 30% da produção de energia elétrica do Brasil. Metade das grandes linhas de transmissão do Brasil são da Eletrobras, assim, a capacidade de transformação de energia enorme pelas suas subestações. Então, é realmente um gigante, é pujante. No momento que você vive um processo de pós-privatização, pode ser que num determinado momento, quando ela não tenha muito o que dar sobre lucros e dividendos, o Estado tenha que voltar justamente para salvar aquilo que foi destruído. A história já mostrou isso outras vezes. Mas, assim, num processo como era essa possibilidade de retomada através da DEI 7385, com o governo recuperando seus 43%, no momento que ele faz o acordo, isso fica cada vez mais distante, a gente não pode ser desconectado com a realidade. Sem dúvida, a gente até repercutiu muito isso aqui, esse acordo que foi feito a partir daquela ação da AGU, que questionava esses 43% de participação do Estado na administração da Eletrobras. Foi feito o acordo, aumentou-se ali o número de cadeiras do Estado brasileiro no Conselho de Administração também, o governo passou a ter uma cadeira no Conselho Fiscal, enfim. Vitor, eu queria também tratar contigo, não posso deixar de discutir aqui com você. A gente tratou disso aqui ontem com a Clarice Ferraz, no Faixa Livre, essa situação envolvendo a derrubada daqueles vetos do presidente Lula ao marco regulatório da energia offshore aqui no nosso país. Essa ameaça de aumento da tarifa de energia elétrica de até 5% por conta da derrubada desses vetos. Como é que você avalia essa situação, essa derrubada dos vetos e a alternativa que o governo está tentando arrumar para isso, né? Parece que o governo quer editar uma medida provisória para evitar esse reajuste na conta de energia dos brasileiros e o prejuízo que seria provocado por conta da derrubada desses vetos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que a gente poderia passar horas aqui falando sobre a origem e a repercussão desse que é mais um dos absurdos da nossa república e que acaba não sendo muito divulgado, mas no final das contas, Anderson, sendo muito direto, é o lobby das térmicas, é o lobby do gás, é a turma que sempre fez um atraso nesse setor no Brasil e que está completamente desconectado com, por exemplo, os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro nas grandes conferências de clima e de meio ambiente. Então, assim, para além de ser uma excrescência, sob o ponto de vista de você ter que pagar e botar a população comum para bancar energia de fonte cara, no caso das térmicas, você está tendo aí também um aumento na emissão de gases, tudo isso porque, infelizmente, a gente sabe que dentro do Congresso Nacional o lobby dessas térmicas é muito forte e a própria privatização da Eletrobras passou por isso, né? Dentro do processo boiada, uma vez que eles queriam passar a privatização, os setores da sociedade que tinham interesse em colocar térmicas, gasodutos e outros absurdos, e sempre tiveram isso vetado, aproveitaram aquela oportunidade. Agora a gente acontece. Cada vez é impressionante. Eu costumo falar, eu converso muito com Clarice, gosto muito dela, e com Ícaro Chaves também. Mas assim, e com o pessoal do Ilumina. Mas a gente pensa assim, gente, às vezes você tem no Brasil uma ótima intenção quando lança um projeto de lei ou uma medida provisória sobre do setor de energia elétrica. Mas assim, por trás daquela ótima intenção, há um grupo com um senso de oportunidade, de oportunismo, para entupir aquilo ali de emendas e depois para trabalhar para que essas emendas, que são chamadas jabutis, com completo desvio da finalidade inicial daquela medida provisória do objeto, sejam aprovadas e descaracterizem completamente aquela iniciativa. E aí o que acontece, né? Nossa república presidencialista sendo desconfigurada até na sua origem, né? Já é um parlamentarismo disfarçado. O presidente da República vai lá, na hora de sancionar, ele veta e
vão lá, os deputados e senadores derrubam o veto do presidente da República e aí prevalece aquilo que eles querem. É como se fosse assim, a medida provisória é uma iniciativa do presidente da República, mas depois que ela vai e volta, você tem aí praticamente um decreto legislativo, um negócio de louco. Eu espero que essa medida provisória seja frutífera, porque nós podemos ter aí repercussões muito negativas para a população brasileira, que paga a conta de luz, para a sociedade brasileira, pelo fato de energia ela ser como digo aí, um dos pilares da formação de preços de inflação no Brasil, e isso mexer com toda a cadeia da economia, e para o meio ambiente. Então, de fato um pacote de maldades. É desastroso, viu, Vitor? A Clarice deixou muito claro aqui para a gente hoje o que é que está em curso. Diz uma coisa, o governo não tem força ou não tem intenção de fazer a disputa política, porque eu acho que, acima de tudo, a gente precisa dialogar a respeito desse tema. Eu não vejo o governo fazendo a luta política nessa gestão. Você acha que falta interesse da gestão Lula de fazer a disputa política, de fato, para tentar impedir que determinadas medidas passem, medidas que prejudicam demais a classe trabalhadora em sua maioria? Falta força ou falta desejo para o governo fazer a luta política? Olha, eu penso até que desejo não falta, mas acho que assim, existe uma diferença entre você ter vontade e aquilo que você estabelece como prioridade. Para mim está cada vez mais claro que o governo até quer, mas se ele tiver que priorizar outros pontos, por exemplo, pontos que se relacionem mais à pauta econômica e que vão influenciar no custo de vida da classe média, que isso vai reverter em capital eleitoral para as eleições do ano que vem, por exemplo, é isso que eles vão priorizar. Ponto. Então, assim, não, seria injusto eu dizer que o governo atual ele não pensa nessas pautas. Eu acho que até pensa. Agora, como eu também sempre brinquei aqui com você, não adianta você dizer que ama, tem que dar prova de amor. Né? Na hora de dar prova de amor, eles não dão prova de amor, eles simplesmente passam batido, acabam dizendo que tem outras prioridades e que outras coisas precisam ser feitas. Isso aconteceu agora nesse acordo da Eletrobras, por exemplo. É um grande exemplo. Então, eu sinceramente acho que, assim, nas palavras, no discurso, no parlar, você tem aí a dita vontade e as boas intenções, mas na prática, no fazer, poxa, a gente não pode cuidar disso agora, a gente tem outras prioridades. O Brasil sangrou muito nos últimos anos de Temer e Bolsonaro e a gente precisa reconstruir o Brasil. E isso agora, infelizmente, não é prioridade. Isso é o que a gente mais ouve. Então, eu não sei se era isso, era essa resposta que você queria, mas assim, é a forma que eu vejo. Vitor, a gente vai continuar acompanhando aqui todo esse caso escabroso dessa perseguição, dessa espionagem que você, o Leonardo e o Felipe sofreram na ASEF, dessa estrutura paralela que foi criada dentro da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. É muito importante a gente ficar de olho, acompanhar, para que isso, obviamente, não se repita nunca mais. A gente precisa dar luz a esse episódio para que figuras importantes como vocês, que fazem a defesa da soberania nacional de uma empresa fundamental para o país, que é a Eletrobras, possam, acima de tudo, militar da maneira que deve ser feita, para respeitar, acima de tudo, os trabalhadores da empresa, respeitar os interesses do país. Quero agradecer muito, mais uma vez, prestar a nossa solidariedade a você, ao Leonardo e ao Felipe. Uma pena que ele não está aqui com a gente. Mandou uma mensagem aqui ainda há pouco, acompanhando o programa, mas não pôde estar aqui participando desse papo. Mas a gente certamente vai voltar a conversar, porque teremos desdobramentos aí a partir dessa investigação que foi divulgada na semana passada pela Polícia Federal. Nossa solidariedade a vocês e seguimos na luta juntos, viu, Vitor, por uma Eletrobras dos brasileiros, por uma Eletrobras pública, pela reestatização da empresa e para que justiça seja feita nesse caso envolvendo a espionagem ilegal contra vocês pela estrutura paralela da BIM. Obrigado mais uma vez, força aí, pode contar com faixa livre, nossos microfones estão abertos para a gente seguir repercutindo esse episódio. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado ao Faixa Livre. Quero, mais uma vez, mandar um fraterno abraço aí a Leonardo Pessoa e Felipe Araújo, que passaram pelo mesmo que eu passei. E assim, trazer uma reflexão aqui no final. Alguns amigos até ontem me falaram, poxa,
Eu vi a nota da ZF, a notícia, eu só lembrava do filme Ainda Estou Aqui, né? Tipo, caso a gente tivesse passado realmente, caso o 8 de janeiro tivesse dado certo e a gente tivesse se estabelecido, ou o 8 de janeiro ou dezembro de 22 também, que foi quando a gente viu várias atrocidades no Brasil. Se aquele golpe tivesse dado certo, qual não seria o fim de vocês, né? Enfim, é preciso que a gente reflita também sobre isso, porque é isso, são as repercussões. Se durante aquele período onde eles estavam dentro do governo democrático, eles espionavam e monitoravam as pessoas com a posição contrária, imagina se essas pessoas conseguissem passar por um processo de golpe de Estado, de tomada de Estado forte, qual não seria o fim das pessoas que tomaram a posição de serem só contrários àquela posição de governo? Isso é um absurdo a gente admitir isso como cidadão, como ser humano. Mas acho que é importante dizer, a gente fica baqueado com esse tipo de situação, mas não passa de um dia. Basta um dia para a gente poder se reequilibrar e seguir em frente, porque a gente de fato sabe que está do lado certo da história e sabe as posições que a gente está defendendo e a gente não vai recuar. A gente está de pé, de cabeça erguida. Vamos seguir em frente. Essa é a grande questão. Acho que você falou, usou o termo certo. A gente está do lado certo da história. A gente precisa seguir desse lado e lutar para que o país, que os brasileiros sejam respeitados acima de tudo. Muito obrigado, viu, Vitor? Um grande abraço para você, nossa solidariedade e até a próxima. Conversamos aqui com Vitor Costa. Vitor Costa, que é eletricitário, também diretor da Associação dos Empregados de Furnas, a ASEF, diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e região, o Sintergia RJ, e representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários, o CNE, falando um pouco sobre esse absurdo que foi a perseguição